Bom dia, senhores, bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Hoje vamos falar um pouquinho e responder uma pergunta sobre a osteotomia da tíbia, para quando o joelho tem uma deformidade em varo. Muito bem, temos aqui uma pergunta dizendo o seguinte: Então, Marcos, meu nome é Cíntia, tenho 31 anos, tenho as pernas bem arqueadas, sinto uma dor muito incômoda no osso do fêmur e também muitas dores na coluna. Gostaria de saber se as dores na coluna podem ter alguma ligação e, se possível, gostaria de detalhes sobre a cirurgia, como funciona, em quais casos realmente são indicados, pois além disso tenho um trauma que vem desde a pré-adolescência. Eu tenho autoestima muito baixa, não uso shorts, eu não uso bermudas, evito situações em que necessite usá-los, na maior parte do tempo estou de calça ou de saia, vestidos mais compridos. Gostaria de saber também sobre atendimento, de São José dos Campos. Desde já agradeço. Muito bem, Cíntia. Normalmente, as cirurgias ortopédicas priorizam as lesões funcionais e a cirurgia plástica trata mais dos problemas estéticos. Muito bem, os joelhos arcados podem ter uma repercussão estética e podem ter uma repercussão funcional. O tratamento ortopédico primordial, ele está indicado quando ocorrem alterações funcionais. E como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso através do exame clínico, onde a gente mede essa angulação. Existem exames radiológicos específicos, a gente chama raio-x de longo eixo, onde a gente pega numa radiografia, pega desde cima na região do quadril até embaixo na região do tornozelo, a gente traça uma linha que passa pelo centro da cabeça do fêmur e pelo centro do tornozelo, e com isso a gente consegue determinar em que ponto essa linha cruza o joelho. Quando essa linha passa na parte de dentro do joelho, ou seja, na região do chamado platô tibial medial, a gente faz uma inferência de que pode ocorrer uma sobrecarga mecânica medial. Ou seja, nos casos em que está ocorrendo uma sobrecarga mecânica no platô tibial medial, pode estar indicado o tratamento. Ou seja, normalmente o ortopedista indica a cirurgia para a correção do varo quando, além da deformidade estética, existe uma alteração funcional, ou seja, anatomicamente, por uma variação anatômica, esse paciente tem uma resultante mecânica passando pelo platô tibial medial. Bom, nos pacientes muito novos, não ocorreu ainda uma alteração de cartilagem, ou seja, não houve ainda desgaste medial. Porém, se já tem essa alteração anatômica, com uma resultante mecânica passando pelo platô tibial medial, nós normalmente indicamos cirurgia. Eu, particularmente, espero e gosto de acompanhar esse paciente durante alguns anos para saber se exatamente essa alteração ela realmente vai provocar ou iniciar um desgaste mais pronunciado do lado medial. Se esse desgaste começar a ocorrer, a gente, antes que ocorra um desgaste efetivo e que a pessoa perca a cartilagem do lado de dentro do joelho, a gente indica a cirurgia de osteotomia. Nos demais casos, a gente imagina que a pessoa tenha somente um problema estético, e aí os problemas estéticos são complicados, porque toda cirurgia ela é passível de riscos. Então a gente tem que botar risco versus benefício, Então, eu particularmente não indico cirurgias para problemas estéticos. Eu não quero dizer que não estejam indicados. Assim, é óbvio que se você tem um problema que te aflige muito e tal, eu acho que vale a pena você conversar com alguns colegas e tal, e primeiro cirurgiões plásticos, para saber se existe alguma solução cirúrgica, no seu caso, em que eventualmente possa ocorrer uma mudança. Às vezes a gente acha que o joelho é muito torto, mas às vezes é só uma questão de distribuição de gordura e de distribuição de musculatura. Então, em algumas situações, um reforço muscular, uma hipertrofia muscular, pode eventualmente amenizar essa sensação de que os joelhos são muito arcados. Bom, em outras situações, ela realmente é arcado, realmente mecanicamente existe uma alteração, e aí nesses casos a gente
indicaria a cirurgia. Então, resumidamente, para os casos com alteração funcional, em geral, a gente trata cirurgicamente. Nos pacientes com alterações somente estéticas, sem alteração funcional, a gente, em geral, referencia para um cirurgião plástico, ou eventualmente prescreve uma fisioterapia ou uma musculação para que melhore um pouco o aspecto estético, mas normalmente nesses casos de alteração estética, a gente não, alteração estética exclusiva, a gente não indica a cirurgia. Se você tiver uma dúvida ou sugestão, você pode escrever para nós no blog marcosbrito.com. Algumas dessas perguntas são selecionadas para que a gente responda aqui no canal do YouTube. Bom dia.